A Médium das Flores. Visconde de Torres Solanote. Introdução. Este livro, primeiro em seu gênero que é publicado na Espanha e na Europa, é um extrato dos 7 cadernos onde estão recolhidas as atas das minhas sessões e as anotações tomadas nos 4 anos, 1877 a 1880, que funcionou o notabilíssimo Grupo Marieta. Acho que vai despertar a atenção daqueles que gostam destes estudos e poderá servir de guia, como serviram para mim os artigos intitulados A Médium Amélia, publicados pela Revue Spirit dando notícia das experiências do Coronel Devonet, que também encontrou e desenvolveu a faculdade dessa médium. Tenho logo de manifestar que estas experiências não são, nem muito menos, o espiritismo, onde não se deve entrar pela fenomenalidade, que é secundária, e sim pela razão, pela doutrina, que é o transcendental. Ao relatar fatos tão insólitos como os que são contados neste livro, julgo muito oportuno reproduzir a seguinte passagem tomada das conclusões ou notas do Dr. Carlos Richet, catedrático de Medicina de Paris e diretor da Revue Scientifique, a respeito das experiências que presenciou com a médium Eusapia Palladino, de Nápoles. Assim falava o sábio Richet: se estivéssemos tratando de provar algum fato simples e natural, quase evidente a priori, ou então que não estivesse em contradição com as vulgares noções científicas, eu ficaria plenamente satisfeito. Porém trata-se de demonstrar a realidade de fenômenos absurdos, contrários a tudo aquilo que o vulgo e os sábios têm admitido há centenas de anos. Trata-se de um radical transtorno do pensamento e da experiência humana. É um mundo novo que nos é aberto, e, por conseguinte, não é possível nos mostrarmos afirmativos demais na conclusão destes estranhos e surpreendentes fenômenos. Sei muito bem que esses fatos, no suposto de estarem justificados, poderão estar de acordo com algumas verdades que já são patrimônio da ciência. Entretanto, devemos ser prudentes não aceitando estas novidades antes de serem submetidas a escrupuloso exame. No terreno das provas, aceitar-se-ão com menos dificuldade os fenômenos químicos, fisiológicos e astronômicos do que os espíritas, pois para admitirmos estes últimos haverá exigências bem maiores. Já li o principal que foi escrito a respeito da médium Eusapia Palladino, já assisti algumas das suas sessões em Nápoles, com meu caro amigo e irmão de crenças, Dr. Sans Benito, quando assistimos ao 3º Congresso da Paz, que teve lugar em Roma, representando o Comitê de Barcelona. Nós dois éramos os únicos espanhóis. Portanto, afirmo disso o leitor poderá ficar convencido, que os fenômenos da médium napolitana são verdadeiramente insignificantes se comparados com os graciosíssimos da médium das flores, à altura da qual acredito que ninguém na Europa chegou, e, no que diz respeito aos aportes de flores, nem sequer na América, mesmo existindo ali também uma médium que era chamada das flores. A grande mediunidade, como disse um elevado espírito, reside em nós na discussão prudente que traz à luz, no estudo. Trabalhem a sua inteligência, trabalhem sua razão. Querem espiritismo? Então tenham paciência, perseverança, resignação para saberem sofrer, e assim vocês ficarão em condições de abordar o grande problema, o problema de estarmos aqui e de sairmos daqui. Busquem a Deus e o encontrarão. A sua existência está sendo proclamada pela natureza, em todo momento e em todas as coisas. Não estão muito desencaminhados aqueles que a proclamam como Deus, pois ela o seria, se não tivesse sido criada por ele. Dito isto como introdução, completaremos estas indicações com as de outro elevado espírito no final do livro, resumindo o principal objeto deste, dou início ao meu interessante relato. Capítulo 1. Considerações gerais. A obra de Allan Kardec. O Espiritismo, que em seu sentido mais lato abraça o estudo do mundo espiritual, do mundo material e das relações de ambos os mundos, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O primeiro compilador desta doutrina, o venerável mestre Allan Kardec, a quem é devido, por sua iniciativa e ímprobos trabalhos, o conjunto de ensinamentos que tirou do empirismo para elevá-la à categoria de ciência, Allan Kardec, repetimos, deixou assentadas as bases sobre as quais seria desenvolvido o espiritismo, e traçou para nós o caminho por onde deveriam enveredar o estudo e a propaganda. Com um senso prático, a que nenhum filósofo chegou ainda, e com uma previsão que,
dir-se-ia, excede o alcance humano, marcou profeticamente as fases que teria de passar o espiritismo, apontou com certeiro juízo os escolhos que era preciso evitar, e teve a singular prudência de não penetrar no campo que deveria ficar reservado aos continuadores da sua obra. Não é possível conhecer Kardec somente estudando suas obras fundamentais, é preciso segui-lo passo a passo nos 10 tomos da sua revista, Campo Neutral, como ele dizia, onde aquilatava tudo, para apreciar em seu verdadeiro valor a obra daquele gigante, cuja grandeza será julgada com justiça pelas gerações vindouras. É verdade que ele forneceu mais alimento do que podiam digerir seus contemporâneos, mas não poderia ser diferente, em se tratando de uma ordem de fenômenos, que, sendo tão antigos quanto o homem, dar a eles uma base experimental ficou reservado à nossa época. É verdade também que ele deixou pontos embrionários para que no tempo e no lugar oportunos adquirissem o conveniente desenvolvimento, mas isto é, sem dúvida alguma, o que faz imperecível a obra do Mestre, que nos legou bases e princípios fixos, imutáveis como as leis da natureza são, deixando, porém, aos discípulos um vastíssimo campo para novas investigações, que, longe de destruir nada do que foi edificado, completarão o monumento do Espiritismo. 10 anos transcorreram da desencarnação de Allan Kardec, isto foi escrito no ano de 1878. Nesse tempo, pelo caminho que ele traçou, e conforme deixou previsto, a doutrina propagou-se tanto como nenhum outro exemplar na história. A raça latina e os povos impressionáveis, cuja imaginação se houvesse extraviado começando a conhecer o Espiritismo através dos fenômenos, basearam sua propaganda até agora na parte doutrinária, contando somente com médiuns escreventes que expuseram, desenvolveram e ainda ampliaram a teoria, dispondo-se a entrar na parte essencialmente experimental com conhecimento prévio, sem o qual teriam se desviado do caminho. A raça anglo-saxônica e os povos reflexivos ingressaram no espiritismo, amparados sempre do fenômeno, e os médiuns de efeitos físicos que eles tiveram por milhares, foram ali o grande elemento de propaganda, e permanecem até nossos dias sendo refratários à noção reencarnacionista e portanto a doutrina compilada por Allan Kardec. Porém as obras deste, recentemente traduzidas ao inglês, ao alemão e ao holandês, penetraram nesses países, sendo acolhidas com calor e defendidas pela mesma imprensa espírita que antes se manifestava bem mais hostil. Note-se, por último, outro significativo movimento. A chegada à Europa do médium norte-americano Dr. Slade, que depois do ruidoso processo de Londres e de sua estada na Inglaterra, acolhido pela Sociedade Central Espírita Inglesa, visitou as primeiras nações do continente, deixando entre nós o germe da propaganda pela via dos fenômenos. A chegada daquele médium, que despertou no mundo científico o estudo do espiritismo experimental, coincide com o surgimento nos povos europeus de outros médiums de efeitos físicos, chegando como obra providencial no tempo oportuno para acelerar o triunfo da nossa doutrina, apresentando o comprovante da consoladora crença com a força brutal do fato, que faz calar o mais recalcitrante materialismo. Observe-se aí patentemente cumprida a predição de Allan Kardec, e também como as coisas se concatenam no plano da providência. No momento em que os povos refratários à parte especulativa acolhem a doutrina filosófica do mestre, começa a desenvolver-se a parte fenomenal nos povos antes refratários a esse aspecto do espiritismo. Os médiuns Eglinton, Monk, Williams, Firman, Isabel, Amélia, Brediff e outros na Europa e na América Latina, oferecendo hoje ao estudo portentosos fenômenos, ao mesmo tempo em que a noção reencarnacionista entra nos povos anglo-saxões. Esses fatos simultâneos assinalam o terceiro acontecimento na história do espiritismo moderno. O primeiro foi a sua divulgação na América, 30 anos atrás, e o segundo o surgimento das obras de Allan Kardec. Nova fase do espiritismo científico. O sentido e o alcance daquele acontecimento que determina o caminho que o espiritismo deve seguir. Não somos nós os primeiros a indicá-lo, antes de nós isso foi feito por nossos irmãos de além-mar. A Ilustração Espírita, importante revista que era publicada no México, fazendo uma eloquente chamada aos espíritas daquela república, expressava-se nestes termos. Ainda não concluiu a missão dos espíritas. Pode-se dizer que ela só está começando.
Ela está justamente em um desses períodos em que não avançar é mais ainda do que retroceder. Não basta a persuasão individual da verdade da nossa crença, é necessário, para sermos consequentes com um dos seus mais grandiosos princípios, o princípio do progresso indefinido, levá-la até as últimas aplicações que hoje nos é dado alcançar. Partindo de um fenômeno natural tão complicado, é necessário, já no terreno particular, já no coletivo, fazer constantes estudos no terreno experimental, e não nos conformarmos apaticamente com os ensinamentos que nos foram legados pelo laborioso Allan Kardec, os quais, apesar do seu imenso valor, estão bem longe de ser a última palavra em tão importante assunto. Ao lado dos ensinamentos morais que as comunicações espíritas nos oferecem, e às quais não é possível dar outra aplicação do que é moral, nós temos uma variedade de fenômenos, já sejam puramente físicos, ou de um caráter misto, que poderão perfeitamente ser aplicados a mil diversos objetos, com proveito para a humanidade. Sejam cultivadas em boa hora as proveitosas relações com espíritos que, ao mesmo tempo em que podem nos guiar como mestres nos nossos trabalhos, também um apoio eficaz para o crente nas horas da prova. Porém é preciso dedicar também algum tempo, e esse é um dever do espírita, ao estudo teórico e prático de tantos fenômenos que até hoje jazem em profundo mistério. Desta maneira, na nossa luta constante contra os elementos adversos, teremos para aquele que acredita em alguma coisa e aceita a razão e o sentimento, os argumentos e o amor, e para aqueles que em nada creem, somente naquilo que é possível tocar, o testemunho irrecusável dos fatos produzidos e observados conforme ao mais rigoroso método experimental. A revista Constância, primeira campeã do espiritismo em Buenos Aires, depois de reproduzir o relato tomado da imprensa norte-americana, de notáveis fenômenos, dizia: no país onde teve seu berço moderno o espiritismo, ali onde médiuns falantes científicos se desenvolvem, e onde já se contam mais de 15 milhões de espíritas, não se desdenha de nenhuma mediunidade, antes todas são cultivadas, porém todas servem o primordial objetivo que todo espírita jamais deve perder de vista, a maior, mais rápida e mais eficaz propaganda da nossa salvadora doutrina. A redação da Constância permite-se perguntar de novo: não valem estes fenômenos para comover os céticos, os incrédulos, os ateus e os fanáticos inimigos do espiritismo, mais do que todos os volumes, revistas e jornais espíritas de doutrina meramente raciocinada que possam ser escritos? Muito mais é feito para provar a realidade da comunicação com o mundo espiritual, e portanto, para provar a imortalidade da alma, em um minuto destas manifestações visíveis, palpáveis e audíveis, do que em anos de predicação e de discussão de homem a homem, onde nunca se poderia, sem estes fenômenos, travar discussão de homem a espírito, como acontece com estas maravilhosas mediunidades onde a comunicação com o mundo espiritual é, por assim dizer, material, um fato como qualquer outro da nossa vida terrena peculiar a nós, na matéria encarnados. Queira Deus permitir o desenvolvimento dessas mediunidades entre os indivíduos da raça latina, como concede aos da raça anglo-saxônica, que estão tirando muito partido delas. Ao mesmo tempo em que assim se exprimem nossos colegas de além-mar, a imprensa espírita europeia, que antes quase não se atrevia a comentar os extraordinários fenômenos que enchem as colunas dos jornais da nossa doutrina, ingleses e norte-americanos, a imprensa espírita europeia consagra preferente atenção àqueles fenômenos, já comprovados entre nós pelo surgimento de notáveis médiuns de efeitos físicos, e a começar pela Revue Spirit, o jornal fundado por Allan Kardec, e continuando pelas revistas da Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália. Em todas elas são encontrados relatos e estudos sobre a parte fenomênica do espiritismo, assinalando a nova face que revestem os trabalhos e propaganda das associações espíritas do continente. Seguindo essa corrente imposta pelo caminhar da ideia, nós começamos algum tempo atrás a dar cabida nas colunas do Critério Espírita ao relato de fenômenos e notícias sobre estudos experimentais, e hoje temos a imensa satisfação de poder informar sobre notáveis fatos compilados, não em publicações estrangeiras e sob testemunho alheio, mas sim da nossa própria experiência, graças ao surgimento de um dos poderosos médiuns que providencialmente aparecem agora na raça latina para reavivar nossa fé, para impulsionar nossas pesquisas e propaganda, para contrabalancear a avalanche materialista,
para realizar as previsões do mestre Allan Kardec, e para assinalar, enfim, entre nós, o terceiro grande acontecimento na história do espiritismo moderno. Fato providencial. Temos indicado as razões e os fatos que determinam a nova fase em que entra o espiritismo, respondendo aos seus antecedentes históricos e às necessidades do momento atual, e que observamos principalmente naquilo que é o esforço humano devem os trabalhos e a propaganda da racional e consoladora crença. Porém o espiritismo é sobretudo uma verdadeira revelação que nos dá a conhecer o mundo invisível que nos cerca, em meio ao qual vivemos sem nos darmos conta disso, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e estado dos seres que o habitam, e, por consequência, o destino do homem após a morte. O que caracteriza a revelação espírita, é que a origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos, e que a elaboração é produto do trabalho do homem. Allan Kardec. A Gênese, capítulo e caracteres da revelação espírita. A revelação espírita tem duplo caráter pela sua natureza, caráter de revelação divina e caráter de revelação científica ao mesmo tempo. Do primeiro, enquanto que o seu advento é providencial e não resultado da iniciativa ou do desígnio premeditado do homem, e que os pontos fundamentais da doutrina são os fatos do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de instruir os homens sobre coisas que eles ignoravam e que não podiam aprender por si mesmos, e que hoje é importante que conheçam porque já estão preparados para compreendê-las. Participa da segunda espécie de revelação, enquanto que este ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas foi dado a todos através do mesmo meio, e que tanto aqueles que o transmitem como quem o recebe não são seres passivos dispensados do trabalho de observação e de investigação, que não fazem abstração de seu juízo e de seu livre-arbítrio, que não estão proibidos de fazer comparação, a qual, pelo contrário, é muito recomendada, e, enfim, que a doutrina não foi ditada de uma só vez, nem imposta à credulidade, que ela é uma dedução da observação dos fatos que os espíritos manifestam à vista de todos e das instruções que dão sobre eles, fatos e instruções que o próprio homem estuda, comenta, examina e compara, e dos quais ele mesmo tira consequências e aplicações. Obra citada. Essa condição primordial do espiritismo confere um papel indisputável aos espíritos em nossa obra. Por isso, lá onde particular ou coletivamente se trabalhar, ali aparece um ou vários espíritos protetores, auxiliados por um núcleo de seres de além-túmulo, cujo número e elevação estão sempre em razão direta da moralidade dos encarnados e da bondade dos fins a que se propõem. Este fato é tão constante, que conseguimos elevá-lo à categoria de verdade axiomática. A revelação espírita, como muito bem disse Allan Kardec, é de origem divina, a iniciativa pertence aos espíritos, e a elaboração é o trabalho do homem. Nestes concisos termos estão perfeitamente definidos os caracteres fundamentais do espiritismo. O autor de tudo que foi criado, o infinito absoluto e absoluto infinito, o Ser Supremo, que é, a si, Deus, manifesta-se em sua obra, revelação permanente, falando-nos em todos os momentos em que o ser inteligente quer contemplar a majestosa criação, sábia, perfeita, como produto da perfeição absoluta, inescrutável, perfectível e progressiva com relação ao ser que no espaço e no tempo deve verificar o desenvolvimento de sua essencialidade. E manifesta-se também através dessas essências ou entidades que são o elemento ativo do universo. Daí a revelação constante, porém com caracteres de acidentalidade, devida aos espíritos, colaboradores, mais ou menos conscientes, no grande concerto dos destinos e cumpridores mais ou menos poderosos, segundo seu grau de adiantamento, das leis eternas que tudo regem. Mas assim como a natureza permanece muda quando não é interrogada com olhar inteligente e investigador, do mesmo modo o mundo dos espíritos parece silencioso como os túmulos que guardam os restos materiais, se não é perguntado pela nossa inteligência, lendo-nos fatos que são a manifestação daquele mundo. Agora, esses fatos, feitos inteligentes e, portanto, produto de uma causa inteligente, devem sua origem aos espíritos, aos seres que viveram neste planeta, porém permaneceriam como letra morta, se o homem não aplicasse a ciência para chegar a ter conhecimento deles. Esses fatos, patrimônio de todas as eras e países,
somente há muito pouco tempo estão sendo submetidos à observação e analisados com o escalpelo da razão. Por isso o espiritismo empírico existiu sempre, e o espiritismo científico data dos nossos dias, erguendo-se sobre a antiga magia como sobre a astrologia e a alquimia ergueram-se a astronomia e a química. A imoderada pretensão de ler nos astros o segredo dos acontecimentos terrenos, seguiu a descoberta de grandes leis da natureza física, reveladoras do concerto universal e que patenteiam a existência do Supremo Criador. A insensata ideia de encontrar a pedra filosofal, seguiu o princípio do conhecimento da estrutura íntima de tudo o que nos cerca. Do mesmo modo a prática inconsciente do que é tido por sobrenatural e as absurdas crenças exploradas pelo homem para fundar os semelhantes na servidão e na escuridão, seguiu a descoberta das grandes leis do mundo espiritual, como suprema base da crença racional que vai nos reabilitar na ordem moral, restabelecendo o perdido equilíbrio. Esta é a missão do espiritismo, que providencialmente se desenvolverá, porque estriba nas leis eternas a que tudo se sujeita. Por isso reveste-se dos caracteres que assinalamos nestas considerações, que julgamos necessárias por via de introdução a este livro, e que ampliaremos em outros vindouros, onde publicaremos detalhadamente e com abundância de testemunhos, aquilo que só em extrato podemos publicar agora, para satisfazer a natural ansiedade daqueles que desejam ir conhecendo o resultado das nossas investigações no terreno dos fenômenos espíritas. Capítulo 2. Achado de um médium. Lá pelo ano de 1873 encontrei em Madrid um antigo amigo e patrício, o Sr. MDS, quem me relatou algumas manifestações que ele e sua família presenciaram em sua casa-residência da Rua de Serrano. Pediu-me explicação dessas manifestações, como consulta ao presidente da Espírita Espanhola, e disse a ele que possivelmente fossem fenômenos espíritas que não tinham nada de estranho para quem conhecesse a racional e consoladora doutrina, da qual podia informar-se estudando as obras de Allan Kardec. Meu amigo não era espírita naquela época, e não se deu por satisfeito com as minhas lacônicas explicações, e também não resolveu estudar espiritismo. Tive de consultar o caso com um médium daquela sociedade, e creio lembrar que ele me respondeu que eram, com efeito, manifestações espíritas aquelas que aconteciam na casa da Rua de Serrano, e que a família que as presenciara veria outras, mais notáveis ainda. Procurei o Sr. MDS para dizer-lhe isso, e não mais o encontrei em Madrid. Também tinha o projeto, que abandonei por não ter tornado a vê-lo, de tomar o mencionado quarto do bairro de Salamanca, para observar se as manifestações tornavam a se reproduzir. Nem me lembrava mais do assunto, quando, em outubro de 1877, tornei a encontrar em Madrid o meu amigo Sr. MDS, e nessa ocasião ele me falou que toda a família, com ele à frente, eram espíritas, convencidos por uma longa série de espantosos fenômenos que aconteceram em sua casa de Aragão desde dezembro de 1876. O seu interessante relato chamou minha atenção e, conhecendo a seriedade e bom senso do Sr. DS, logo cheguei ao convencimento de que na sua família devia existir um ou vários poderosos médiuns, e propus-me a averiguá-lo em meu constante e determinado afã de utilizar tudo em favor da doutrina cujo estudo, propagação e prática constituem a única ocupação e todas as aspirações da minha vida planetária. Passaram-se alguns dias esperando uma prometida visita do meu amigo, porém, como ele não aparecia lá por casa, resolvi ir visitá-lo na sua. Ali me foram dados mais alguns detalhes e mostradas algumas notáveis comunicações, e com isso cresceu meu desejo de aproveitar aquela ocasião de estudo que se apresentava. Passou mais algum tempo sem poder vencer a resistência da família a se prestar às minhas pesquisas, em especial a da respeitável senhora, na qual me persuadi de existirem enormes faculdades medianímicas. Mas não desisti diante da obstinada negativa, e obtive finalmente o almejado consentimento. Julguei, pelos relatos que me foram feitos, e pelo que descobri nas comunicações lidas, que a aludida senhora seria uma grande médium de efeitos físicos e concebi o projeto de tentar a materialização de uma forma espírita. Julgo oportuno recordar aqui uma coincidência notável. Desejando estudar as manifestações produzidas por um médium de efeitos físicos, vários amigos pensaram em levar a Madrid o médium inglês Mr. Monk, a quem tinha visto um nosso irmão, o incansável propagandista vice-cônsul da Espanha na Inglaterra,
Palete Y Vilava. Parece que naquele dia ele perdeu a mediunidade, como muitas vezes acontece, e tentou simulá-la, sendo logo apanhado em flagrante. Então foi preciso desistir de trazer o médium Monk à Espanha. Então resolvi viajar a Londres para estudar as mediunidades de efeitos físicos e presenciar a materialização dos espíritos. Para tanto escrevi aos espíritas londrinos redatores do The Spiritualist, com quem estava em relações, os quais me ofereceram facilidades para cumprir o meu propósito, e até procuraram para mim um quarto naquela capital. 18, Fitzroy Square, WC. Obtive o passaporte, que era necessário naquela época, estava com todos os preparativos para a viagem prontos, e até os cartões com o meu endereço em Londres e Madrid. Naquela época eu morava no mesmo local da Espírita Espanhola, Cervantes, 34, cuja presidência exercia, e ao mesmo tempo a do Centro Geral do Espiritismo na Espanha. Este último título ostentava-se nos cartões. Estava eu, pois, em outubro de 1877, com o pé no estribo, como se costuma dizer, para viajar à Inglaterra com o exclusivo objeto de estudar as mediunidades de efeitos físicos, quando dei com o achado do grande médium que desenvolvi, e me permitiu estudar nas melhores condições que poderia desejar o mais experiente pesquisador. Como o acaso não existe, precisei atribuir àquela feliz coincidência causas que a nossa racional doutrina explica. A minha gratidão aos bons espíritos não tem limite, pois me permitiram selar meu arraigado convencimento com o exame e comprovação dos mais notáveis fenômenos espíritas que são produzidos pelos melhores médiuns na atualidade. Previamente, tornei a ler tudo aquilo que já tinha lido sobre o assunto, estudei tudo aquilo que, em livros e jornais espíritas da minha biblioteca, era conveniente aos meus propósitos, e em 30 de novembro de 1877 aconteceu a primeira sessão. É de se advertir que nem o meu amigo e nem a sua família tinham visto nada sobre espiritismo fora da própria casa, e não conheciam livro algum. Seus primeiros conhecimentos foram pelas explicações e livros que dei a eles. É preciso advertir também que eles pressentiram que anuir às minhas repetidas súplicas ia ocasionar a eles muitos desgostos, mas eram espíritas, e diante da ideia de trabalharem em prol do espiritismo, cederam todas as outras considerações. As pesquisas que eu ia empreender, não tinham outro objeto que não fosse oferecer algum dia os resultados ao estudo da Espírita Espanhola para fornecê-las mais tarde ao público se a corporação que me elegeu presidente concordasse. Primeiras sessões de estudo. Adotando o procedimento que eu sempre seguia para estas experiências, dispus realizar as sessões isolando o médium no aposento escuro. Com efeito, serviu-me para isso a alcova de um pequeno aposento da casa dos meus amigos. Na porta pendurei uma cortina preta, valendo-me para tanto de um lenço grande de merino. Fiz a médium sentar em uma poltrona, no interior, a 1 metro da cortina, e na parte exterior, ao lado dessa cortina, sentamos nós, cada um em sua cadeira, o Sr. D.S. e eu. Convidei-o para evocar os espíritos, e eu fiz o mesmo, e ficamos aguardando. No aposento estávamos à luz de uma lamparina. Dali poucos instantes da nossa evocação, um suspiro da médium indicou-nos que fora adormecida pelos espíritos. Estes comunicaram conosco pela boca da médium e disseram: tendes fé e confiança? E como nós respondêssemos afirmativamente, redarguiram: conseguireis o vosso objetivo. Este objetivo, como já disse, era obter a materialização de uma forma espírita. Após alguns instantes de silêncio, ouviram-se vários barulhos no aposento ou gabinete escuro, e alguma coisa parecida com o arrastar de um vestido pelo chão. Soam leves pancadas, as duas palavras fé e constância nos são lembradas e o espírito dá-nos o seu nome, que é Marieta. Este nome chamou-me muitíssima atenção, porque eu vim ao espiritismo pelas comunicações do Marieta, que em minha presença e a meu pedido foram dadas em Zaragoza na Sociedade Espírita, fundada ali pelo General Bassous. Aquele espírito foi sempre para mim o mais simpático de todos os que se comunicaram comigo. Eu presidi a impressão em Zaragoza da primeira parte do seu livro. Eu editei as 2 partes em Madrid. Eu publiquei em O Globo um artigo bibliográfico enumerando suas principais belezas. Eu copiei extensos trechos dele no meu primeiro livro Preliminares ao Estudo do Espiritismo. E eu, enfim, senti como quem mais sentisse, um indescritível entusiasmo pelo livro Marieta,
tendo falado aos críticos espanhóis que ele é uma das primeiras produções literárias desta época. A médium enxergava vários espíritos, que se ofereceram para auxiliar a obra dirigida por Marieta. É preciso advertir que a médium ignorava por completo as circunstâncias enumeradas antes. Ao acordar sente-se bastante abatida. A terceira sessão durou 13 minutos. Apresentam-se mais espíritos. Um deles, ligado a mim por vínculos estreitos nesta encarnação, dá-me detalhes do que só ele e eu conhecíamos. Os barulhos e pancadas são mais repetidos e pronunciados, e a médium fala um pouco mais do que em dias anteriores. Fora da sessão existe translação de alguns objetos no mesmo aposento, e outras manifestações, que a vizinhança percebe. Capítulo 3. Desenvolvimento de uma mediunidade. Sessões de efeitos físicos. Quarta sessão. 3 de dezembro de 1877. 15 minutos. 2 assistentes. Ruídos e pancadas, nas primeiras sessões, só à direita da médium, agora, à direita e à esquerda. Sem duvidar de que esses efeitos sejam mediúnicos, mentalmente faço a reflexão de que podem ser produzidos pela médium, respondendo ao meu pensamento. A cortina é levantada, sem mão alguma a tocar, e observo a médium sentada na poltrona adormecida. Por mais 2 vezes a cortina é levantada, e a médium aparece na mesma posição. Trocamos a luz da lamparina por uma lâmpada sobre a mesa, com luz tênue, alimentada por petróleo. Quinta sessão. 15 minutos. Pancadas muito fortes e ruídos indefiníveis. Aparece projetado na cortina, a uma altura de 1,5 metro do chão, um vulto como de uma cabeça que passasse roçando. Nesta sessão, como em todas as seguintes, a cortina é levantada várias vezes, para podermos ver, durante as manifestações, a médium no seu lugar, e adormecida com um sono magnético espiritual, produzido pelos espíritos. Respondendo a um desejo meu, mentalmente expressado, somos advertidos de que preparemos para amanhã uma corda. Oferecem uma fórmula concisa de evocação. Esta, como recolhimento e prece, tem por objeto provocar a união de pensamentos e vontades para um mesmo fim, condição necessária para dispor a ação dos fluidos, através dos quais se verificam as manifestações espíritas, obedecendo a certas leis, das quais me ocuparei mais adiante. A médium acorda, e estando ela, o meu companheiro e eu sentados ao redor de uma mesa, manifesta-nos que durante a sessão um espírito segurou as mãos dela, fazendo que se cruzassem, e disse: assim é como devem te mobilizar. Eu disse: será que é assim que devemos amarrar as mãos dela com a corda? E naquele instante a mesa se elevou sobre 2 de suas pernas, e caiu, dando uma forte pancada. Quer dizer sim? Acrescentei, e repetiu-se outro movimento igual, como resposta dos espíritos por intermédio da mesa, sem que nenhum de nós a tivesse tocado. Durante a noite também houve manifestações que deixaram consternados o porteiro e a vizinhança da casa, que começaram a chamá-la de Casa das Assombrações. Não poderia ser mais ostensível a realidade dos fenômenos espíritas. 3 fatos bem notáveis, que me impressionaram bem agradavelmente e espicaçaram o meu afã de investigação, fazendo pressagiar grandes resultados, aconteceram nas 3 últimas sessões mencionadas. Esses fatos constituíram patente de fé ou provas inconclusas da realidade do fenômeno, que os espíritos dão quando podem e devem, e geralmente quando ninguém as pediu. Primeiro fato. Na terceira sessão, um dos espíritos que se comunicaram, ligado a mim por vínculos estreitos desta encarnação, como antes disse, deu-me detalhes sobre uma coisa completamente desconhecida para a médium, e na qual eu nem de longe pensava, e que só um espírito que se manifestava e eu sabíamos. Segundo fato. A elevação da cortina na 4ª sessão, depois acontecia muitas vezes durante as sessões, sem que nenhum ser humano a estivesse tocando, e respondendo ao meu pensamento que desejava ver se a médium estava sentada na poltrona, para ter a certeza de que nem consciente nem inconscientemente ela dava as pancadas ouvidas na alcova ou aposento escuro. Terceiro fato. Apesar de que quando a cortina se levantava eu enxergava a médium sentada e adormecida, pensava que eram os espíritos que podiam fazer que ela se levantasse quando estava descida fechando a entrada do aposento escuro, e produzir barulhos e pancadas,
e formulava na minha mente esta reflexão: se a médium estivesse amarrada, eu teria certeza de que ela não se mexia. Imediatamente depois de conceber este pensamento, foi quando os espíritos, por boca da médium, disseram que preparássemos para o dia seguinte uma corda, sendo confirmado depois pela mesa, que se levou sem contacto, que a corda serviria para amarrar a médium, como eu desejava, a fim de evitar as dúvidas que sempre me assaltavam quando não podia comprovar o fato, e no meu costumeiro sistema de tomar as precauções compatíveis com a natureza destas investigações e a índole destas pesquisas, onde caminharemos às cegas se não nos deixássemos guiar prudentemente pelos seres que provocam as manifestações e, sobretudo, pelos espíritos elevados que as dirigem para um fim proveitoso do ponto de vista moral, instruir-nos e impulsionar-nos ao nosso aprimoramento e à prática do bem. Princípio de uma materialização. Sexta sessão. 17 minutos. Prendo a médium, de mãos cruzadas, com um forte cordão, amarrando as pontas nos braços da poltrona. Esta precaução é tomada por mim em todas as sessões sucessivas. As mesmas manifestações dos dias anteriores. Apresentam-se 9 espíritos. Pedem a médium um doce, para a sessão de amanhã, dizendo que vão pegá-lo no bolso onde ela o tiver. Sétima sessão. 19 minutos. Coloco um grande pedaço de bolo embrulhado em um papel, dentro do vestido da médium. Durante a sessão é ouvido o barulho de pegá-lo e desdobrá-lo. A cortina é levantada e posso vê-lo sobre a saia da médium, que permanece com as mãos cruzadas e amarradas, como eu as colocara, e não faz qualquer movimento. Quando ela é desamarrada, vemos que desapareceu um pedaço do bolo sem que apareçam migalhas por perto. Oitava sessão. 25 minutos. Além dos barulhos e pancadas corriqueiros, são notados certos movimentos, oscilações e roçaduras na cortina, que por várias vezes é levantada, algumas vezes em forma diferente dos dias anteriores. Pedem para amanhã um doce, papel e lápis para experimentar uma coisa. Quando a sessão termina, vemos que colocaram uma almofada trazida da cama ao lado, atrás da cabeça da médium. Depois de acordar, a médium fala que durante a sessão viu sobre a cômoda um pé, como que modelado em cera. É o princípio da materialização. Nona sessão. 35 minutos. Sendo que em cada sessão repetem-se quase todas as manifestações das sessões anteriores, somente mencionarei aquelas que se apresentem pela primeira vez. A atmosfera do aposento fica impregnada de um aroma muito forte e agradável, nada parecido aos perfumes que conhecemos. Eu colocar um bom bocado trazido por mim, embrulhado em um papel, no bolso da médium, sobre suas mãos amarradas uma folha de papel e um lápis. Ao começar a sessão, ouve-se um barulho de desdobrar papel, e levantado-se a cortina, aquele que tinha servido para embrulhar o bom bocado apareceu ao lado dos meus pés. Devo lembrar que as 2 pessoas assistentes àquelas sessões, estavam sentadas perto da cortina, uma em cada lado da porta da alcova que serve de gabinete escuro. Quando entramos na alcova, no final da sessão, encontramos a médium ainda adormecida e, sobre sua saia, o doce, ao qual faltava uma terceira parte, dividido com tal delicadeza, que não dava para perceber sinal alguma no doce, mesmo sendo de dia e ele sendo coberto de uma camada açucarada muito mole. Sem que fosse possível desamarrar as mãos da médium, sem ninguém antes de nós ter entrado no gabinete escuro, e sem possibilidade humana de ninguém ter suplantado aquele papel, apareceu nele uma comunicação escrita direta, assinada por Marieta, que dizia assim: Em nome de Deus, ó, esperança. Tu és lampejo da divindade. Esperar. Como é penoso. Porém seria muito mais penoso, depois, não ter esperado o suficiente. Lembre sempre as minhas primeiras palavras, esperar e confiar. O papel apareceu completamente liso, sem marca de dobradura. A mensagem são frases do capítulo de Marieta, páginas de 2 existências, intitulado Esperança e Amizade. Com essas palavras fomos saudados pelo Espírito, por boca da médium, na primeira sessão ao inaugurar nossos trabalhos. Foram aquelas palavras o lábaro do grupo Marieta que tomou seu nome do Espírito Diretor, e que com esperança sempre crescente e com a confiança absoluta que dão a fé inabalável e a certeza de se trabalhar para o bem, chegou, neste ano, a conseguir a materialização daquele Espírito que hoje,
novembro de 1878, é formado diante de nós, e a plena luz nós vemos e tocamos, essa verdadeira estátua de carne, obra dos fluidos e do poder dos espíritos, fenômeno altamente maravilhoso, que pela primeira vez acontece em um círculo espírita na Espanha. Essa prova física da existência da alma, sanção suprema da racional e consoladora doutrina que o Espiritismo ensina, é sem dúvida, a coisa mais portentosa que hoje pode ser oferecida ao estudo do homem, e será altamente frutífera em suas múltiplas e fecundas consequências, porque a produção desse fenômeno acompanham todos aqueles que estudam a nossa ciência, sendo ao mesmo tempo sua síntese absoluta, como o homem é nos organismos terrestres. Essa demonstração inconcursa da existência e da sobrevivência do espírito será o grande ariete que destruirá o materialismo, porque não mais se trata de teorias e doutrinas filosóficas, mais ou menos novas, mais ou menos fundadas e aceitáveis. Trata-se de fatos inconcursos, submetidos à pesquisa científica e que nos têm servido para determinar algumas das leis de ordem física e moral a que obedecem, chegando através da análise a corroborar o princípio científico que a priori foi sentado pelo Espiritismo em virtude das revelações que, em pontos diferentes e ao mesmo tempo, foram ditadas pelos Espíritos, cujo primeiro corpo de doutrina está formado pela compilação metódica feita por Allan Kardec, o venerável apóstolo da crença espírita, o infatigável propagandista da doutrina do futuro, que à cabeça das suas pesquisas colocou os aforismos seguintes: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente reconhece uma causa inteligente. A potência da causa inteligente está em razão da magnitude do efeito. Pois bem, os fatos que estudamos, as pesquisas que constituem o fundo deste livro nos levaram a conclusões antes apontadas, selando o convencimento adquirido primeiramente pelo estudo teórico e a observação de pequenos efeitos, de fenômenos menos transcendentais, porém valiosos o suficiente para sustentar a verdade dos princípios e, por conseguinte, da doutrina que os proclama. O que importa se a ignorância e a malevolência negarem os fatos? O que importa se certos fenômenos, rudimentares, por assim dizer, entre aqueles que até agora me ocuparam e aqueles de que continuarei a me ocupar no relato das primeiras sessões do Grupo Marieta forem tomados como coisa à toa por aqueles que esquecem que para ler corretamente é preciso começar soletrando o abecedário. Aos seus inimigos declarados, diremos somente que as verdades fundamentais do Espiritismo estão na natureza, sem que nenhuma de suas leis possa ser destruída pela negação dos homens. Aos espíritas que, pondo em dúvida nossas afirmações, sentiram prazer em nos ridicularizarem, dizemos: quando vocês tiverem fé e esperança e pratiquem o bem, então enxergarão, porque terão a consciência iluminada pelos eflúvios da luz da verdade, da beleza e da bondade. E a todos responderemos com palavras de um profundo pensador: as dúvidas dos homens não podem mudar um fato, porém um fato pode mudar as dúvidas dos homens. E responderemos também com o pensamento do sem par espírito de Marieta, reproduzido na primeira comunicação conseguida por escrita direta nas sessões que estou relatando e que motivaram esta longa digressão: é penoso esperar, porém mais penoso será, depois, não ter esperado o suficiente. Várias manifestações. 10ª sessão. 9 de dezembro de 1877. 25 minutos. 2 assistentes. Reproduzem-se as manifestações das sessões anteriores, porém com mais intensidade. Desde a sessão de ontem percebo, quando a médium acorda, que ela está mais abatida do que antes. Preciso fazê-la voltar em si com alguns passos e fornecer-lhe fluido. Fora da sessão, quase todos os dias temos manifestações de barulhos, pancadas, vozes e objetos que mudam de lugar sem contacto. 11ª sessão. 29 minutos. Toca uma campainha que eu levar e colocara sobre a cômoda do gabinete escuro. A médium diz que viu o pé e a perna, materializados até em cima de joelho. Em todas as sessões recebemos ensinamentos morais dos espíritos, e o diretor, Marieta, conversa conosco por conduto da médium, cujo timbre de voz em tais momentos é muito mais doce do que a sua própria, expressando ideias que, tanto na forma como no fundo, são muito superiores à sua capacidade intelectual e à sua instrução. Marieta fala que se com fé e constância prosseguimos nossos trabalhos,
conseguiremos a almejada materialização. 12ª sessão. 32 minutos. Por indicação dos espíritos, coloco 2 galinhos de amor perfeito em cima da cômoda. A campainha toca, correndo velozmente pelo aposento. Em uma das vezes que a cortina se levanta, observo sobre a saia da médium os 2 galinhos que eu tinha colocado em cima da cômoda. Sem que ninguém o tocasse, um deles sai lançado com força e vem bater no meu braço. Posso vê-lo distintamente, e também posso ver a médium amarrada e adormecida. O outro galinho faz a mesma coisa, com a cortina levantada no lado do meu companheiro. Acordar a médium hoje dá muito mais trabalho do que nos dias anteriores. A médium vê a perna materializada até a metade da coxa e também uma mão. As manifestações mediúnicas continuam fora da sessão. 13ª sessão. 32 minutos. Houve uma leve perturbação causada pela presença de 2 espíritos que chegaram atrasados. 14ª sessão. 35 minutos. Pela primeira vez sinto a pressão de 2 mãos fluídicas sobre a minha testa através da cortina. 15ª sessão. 35 minutos. A partir desta sessão SP assiste como médium psicógrafo e vidente. A cortina levanta-se mais vezes do que nos dias anteriores. Sinto a pressão de uma mão, sem vê-la, sobre a minha perna. 16ª sessão. 45 minutos. Coloco um prato de farinha em cima da cômoda. Barulhos, pancadas, roçados e movimentos como de várias pessoas no gabinete escuro, tudo é ouvido simultaneamente, e, às vezes, enquanto estão falando conosco pela boca da médium. Pouco antes da sessão, eu lera para a médium o relato das sessões que teve em Paris o coronel de artilharia Mr. Devoluette, para desenvolver a médium Amélia, das quais a Revue Spirit informou, e onde houve aportes de rosas frescas e formosas trazidas pelos espíritos. A nossa médium queria muito ver esse fenômeno. Oferecem-nos tentar o frio que é produzido no gabinete escuro. Pousa-se na minha testa a pequena mão mais solidificada, que já tinha sentido por trás da cortina. Alça-se um pavilhão, o qual não nos foi dado imitar. Aparece um pé pequenino não muito bem modelado, que é o princípio da materialização, segundo eles nos dizem, e do qual somente temos notícias pelo que a médium falava. Depois, disseram-me estas ou parecidas palavras: se quiser ver como está indo a obra da materialização, olha aqui dentro, quando a cortina se elevar. Alça-se a cortina, e vejo a médium sentada na poltrona e amarrada. À sua direita, no chão, uma preciosa mão pequenina, que pudemos contemplar durante todo o tempo em que a cortina ficou levantada. Quando entramos no gabinete escuro, uma vez terminada a sessão, vimos que sobre a cabeça da médium, profundamente adormecida, aparecia um lindo botão de rosa com o talo que indicava ter sido cortada recentemente. Note-se que a ideia das flores nasceu na médium momentos antes da sessão, que na casa não existia nenhuma roseira, e que no nosso gabinete não entrou ninguém. No prato com a farinha apareceu bem marcada a pegada da palma de uma mão, da eminência plenar ao extremo da região digital, que media, na sua linha vertical terminada no dedo médio, 14 centímetros, e de largura na sua parte média ou região côncava da mão, 7 centímetros. Na mesma farinha fiz a médium projetar a sua mão, a qual mediu respectivamente 17 e 9 centímetros. Nesta sessão, como em quase todas, houve transportes de objetos no gabinete escuro. 17ª sessão. 16 de dezembro. 55 minutos. Por indicação dos espíritos, coloquei 2 lenços de cambraia sobre a cômoda, e sob as mãos da médium, papel e lápis. Revistei tudo escrupulosamente. Manifestações e ruídos que para serem produzidos precisariam a concorrência de várias pessoas. Antes de terminar a sessão, eles nos avisaram para chamarmos a família e entrar no gabinete da médium para virem adormecida e amarrada, e o que íamos encontrar lá. Era um magnífico aporte de flores artisticamente colocadas, e os 2 lenços que eu colocara na cômoda estavam um embaixo e outro em cima das flores, sobre eles o lápis e o papel com uma mensagem assinada à estrela com o estilo que conhecemos como desse espírito. O aporte era composto por 7 formosíssimas rosas de cores variadas, ramalhetes de heliotrópio, e no centro uma magnífica camélia cor-de-rosa. Os lenços estavam úmidos, e as flores como que salpicadas de orvalho.
Não havia flores nem água no gabinete quando a sessão começou. 18ª sessão. 45 minutos. Por indicações dos espíritos, com mais uma corda amarro a médium, que fica presa à poltrona pela cintura, e coloca um guardanapo sobre a cômoda. A cortina afasta-se pelo meu lado na parte alta, e por ali saem alguns objetos em sentido horizontal, que depois caem sobre a minha cabeça. Era um punhado de rosas e outras flores vermelhas. O médium S, sentado ao meu lado, diz que viu perfeitamente o espírito que enfiou o braço pela abertura da cortina e lançou as rosas. Isto foi confirmado pela médium. Do outro lado da cortina saiu mais um grande punhado de belos e grandes botões de rosa. Alça-se a cortina e posso ver a médium amarrada e ostentando no peito duas magníficas rosas brancas. Quando a sessão termina, encontramos no gabinete o pequeno guardanapo estendido e contendo uma erva desconhecida para nós. Serve para acalmar a insônia que há vários dias a médium está sofrendo. Eles nos explicam como usá-la. Feito isso, a médium ficou curada do mal que sofria. A materialização continua. 19ª sessão. 60 minutos. Apronta o papel, lápis e prato com farinha. Vemos a mão, materializada com um desenvolvimento maior. Também vemos o pé, e para melhor enxergá-lo, somos autorizados a aumentar a luz. Aparece uma extensa e preciosa mensagem assinada à estrela. É muito grande o abatimento da médium quando esta longa sessão termina. Manifestações fora da sessão. 20ª e 21ª sessões. De 42 e 52 minutos respectivamente. Fenômenos ordinários. A materialização fica mais adiantada. 22ª sessão. 42 minutos. A cortina levanta-se formando novos e caprichosos pavilhões. As mãos materializadas aplaudem percorrendo o gabinete escuro inteiramente. 23ª sessão. 60 minutos. Vemos a perna materializada até metade, é bem magra. O pé está calçado com um sapato, de cetim branco. Ao parecer, não podemos afirmá-lo porque não o tocamos. MS, quando a cortina é levantada, veio no gabinete escuro ora luzes, ora claridade, ora sombras como se fossem espíritos. Eu nada enxergo. Comunicação. 24ª sessão. 53 minutos. Vejo o pé materializado fazer movimentos. Transportes de objetos fora da sessão. 25ª sessão. 24 de dezembro. 70 minutos. Além dos 3 assistentes costumeiros, um menino de 8 anos, que possui faculdades mediúnicas. Coloco em cima da cômoda, além da campainha, uma zabumba, um reco-reco e um acordeon, sob as mãos amarradas da médium, papel e lápis. Ruidosas manifestações, soam consecutivamente todos aqueles instrumentos. Grande queda da temperatura. Vemos a perna, até o joelho que, já quase completamente formada, faz movimentos musculares. Aportes de flores formando um grupo precioso demais, composto por rosas, heliotrópios, folhagem verde, 3 buquês armados com arames, de um botão de rosa e heliotrópio, e 2 maravilhosas camélias, uma vermelha e outra branca, formando buquês combinados com gerânios perfumados. Comunicação. À noite, muitas manifestações. 26ª sessão. 55 minutos. Assiste também uma menina de 10 anos. Vemos a perna e o pé materializados. 27ª sessão. 40 minutos. Vemos a perna melhor modelada e fazendo movimentos não efetuados antes. 28ª sessão. 55 minutos. As mãos que nos tocam por trás da cortina já têm consistência completa. Grande queda de temperatura. Quando a cortina é levantada, vemos as mãos no chão, começando a aplaudir quando a cortina desce. Também vemos a perna no chão, e podemos apreciar perfeitamente os avanços da incipiente materialização. Notável fenômeno. 29ª sessão. 55 minutos. Mesmo os 5 assistentes da sessão anterior. Aconteceu um notável fenômeno que as minhas anotações registraram assim. Levantou-se a cortina recolhendo-se em forma de artístico pavilhão, deixando completamente descobertos os 2/3 inferiores da boca da alcova ou porta do gabinete escuro. A médium estava amarrada e adormecida,
e coberta dos joelhos até o chão por uma nuvenzinha branca. Foi-nos dito então, pela boca daquela: estão vendo bem a médium? Sim, respondemos. Mas não enxergam bem seu rosto. Olhem muito bem o que vai acontecer diante dos seus olhos, prestem muita atenção. Naquele momento o rosto de Isabel, a médium, avançou até nós, como impulsionado por uma estranha mola, mas sem abandonar a poltrona, e seu rosto, em sentido horizontal, e como se a cabeça tivesse sido momentaneamente separada do tronco, veio até a frente da cortina, em cujo fundo preto destacava-se aquele rosto inundado de vivíssima claridade, claridade que se limitava ao círculo do rosto de Isabel. O efeito que este fato produziu em MS, nas crianças e em mim, foi indescritível. 30ª sessão. 45 minutos. Preparativos ordinários, papel e lápis sob as mãos da médium, para dar uma comunicação. Os fenômenos costumeiros: a perna completamente formada com o começo da coxa, já está com as dimensões normais de uma mulher de boa estatura, pisa o pé da meu, dirigindo-se sucessivamente a um e outro com um movimento indefinível. Por trás da cortina, as mãos materializadas pegam nas nossas dando umas pequenas batidas de leve. Ouvimos pegar com força o papel que estava sob as mãos da médium e trazê-lo até quase roçar a cortina no ponto onde a minha cabeça toca nela, e distinguimos perfeitamente o barulho do lápis do que corre muito depressa pelo papel, escrita totalmente a primeira face. Notamos desdobrar o papel e começar a escrever ao dorso. Outro barulho claro faz-nos compreender que a escrita passa à terceira face do papel. Também percebo quando a assinatura é colocada. Terminada a escritura, que dura menos de 2 minutos, dizem-nos, escreveram as mãos materializadas, escutem como fecham a carta, que seria colocada em um envelope, que também seria fechado, se vocês tivessem deixado um com o papel. Aquelas mesmas mãos vão ser as portadoras. Ouvimos, com efeito, de maneira claríssima, dobrar o papel em 4 dobras. A cortina foi afastada do meu lado e o papel caiu em cima de mim. Pouco depois jogaram o lápis, que veio bater nas minhas costas. O papel continha uma extensa comunicação dirigida a mim, e assinada com o nome daquele que fora meu íntimo amigo Palete. Depois disso manifestou-se a nós por 2 vezes o rosto da médium, como na sessão anterior, porém durante muito tempo. À noite temos várias manifestações na sala de jantar e no gabinete, à plena luz. 31ª sessão. 40 minutos. Manifestações comuns. Outra comunicação, também do meu interesse, na mesma forma do dia anterior, que podemos considerar como escrita direta ou sem a intervenção mecânica da médium. Depois de terminada a sessão, quando entramos na alcova ou gabinete escuro, a médium foi encontrada amarrada conforme nós a deixamos, e o papel sobre a cama, tendo em cima 2 galinhos de uma flor branca, para nós desconhecida. Acordada a médium, disse-nos que a comunicação foi escrita no ar. 32ª sessão. 31 de dezembro de 1877. 45 minutos. Assistentes, MS, a menina e eu. Por trás da cortina as mãos materializadas nos tocam, ela se levanta deixando completamente ao descoberto a metade inferior da porta do gabinete escuro. A médium está adormecida e na sua posição costumeira. Pergunta se estamos vendo o que está à sua direita. Eu diviso coisa assim como uma túnica branca, curta e com mangas que, ora parece bastante clara, ora desvanece-se. Os médiums, essa e a menina, enxergam que é um espírito que está sentado. Ao mesmo tempo, para nossa surpresa e estupor, sem o corpo da médium se mexer da poltrona, sua cabeça adianta-se até a cortina, irradiando claridade em seu rosto. A nossa surpresa sobe de ponto porque aquela cabeça nos fala, e diz que podemos beijá-la, que estaremos beijando o espírito. Assim é feito pelos 4 sucessivamente e ela nos devolve o beijo. A impressão física é exatamente igual àquela que causa beijar um cadáver, a impressão moral indefinível. 33ª sessão. 1º de janeiro de 1878. 70 minutos. Além dos 5 assistentes costumeiros, 2 estranhos. Antes de começar a sessão eles são convidados para inspecionar cuidadosamente a alcova ou gabinete escuro, inclusive as gavetas da cômoda. Assim é feito por eles. Amarro a médium como sempre, com 2 cordas, com uma,
os pulsos cruzados, ligando os cabos aos braços da poltrona, e com a outra pela cintura ao encosto. Por ordem dos espíritos colocamos 2 lenços em cima da cômoda, na cama uma bandeja, e sob as mãos da médium 2 folhas de papel e um lápis. Quase todas as manifestações das sessões comuns, o espírito de Marieta, por boca da médium,